Já sentiu que o fato de simplesmente você querer ficar sozinha parece incomodar as outras pessoas? Ou pior, que as pessoas às vezes acham que você tá triste quando na verdade você só quer se ouvir, você só quer o seu espaço. Pois é, a verdade é que existe uma diferença entre solitude e solidão. E entender isso pode mudar completamente a sua saúde mental e a forma como você se relaciona com você mesmo e com as outras pessoas. Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar qual que é a diferença entre solitude e solidão e também qual que é a virada de chave que a gente precisa ter para que todo esse processo de autoconhecimento e tudo mais fique de forma muito mais leve e muito mais tranquila. Bom, quando eu comecei a entrar mais fundo no meu processo de autoconhecimento, muita gente achava que eu estava triste e que eu me isolava pelo fato de eu estar triste e de ter algum problema acontecendo. Mas na verdade eu só estava querendo me entender e me fortalecendo com esse isolamento. Bom, e aí a gente entra agora no que é a solitude e o que é a solidão. A solitude é quando você decide ficar sozinha para se ouvir, porque você realmente precisa se ouvir, precisa entender. É um momento de introspecção. Ela te ajuda a entender os seus desejos, os seus sonhos, os seus limites, os seus valores, sabe? Ela é leve. A solitude, ela é leve, ela é saudável e a longo prazo ela te empodera de uma forma completamente transformadora. Já a solidão, ela não é muito bem escolhida. Ela vem como aquele sentimento vazio, sabe? Aquele vazio interno que começa, aquela sensação de não ser compreendida, mesmo quando você está cercada de pessoas. Isso pode trazer ansiedade e fadiga emocional. E, em alguns casos, é aqui que a gente precisa ficar muito atento, porque isso pode levar a um quadro de depressão. E depressão é uma doença. E tem vários graus, tem vários níveis, e a gente precisa ficar atento, porque muitas vezes a gente nem sabe que aquela pessoa do nosso lado pode estar depressiva, porque a pessoa que está depressiva, ela não fica triste o tempo inteiro. Então, é algo que a gente precisa ficar muito, muito, muito atento. O que acontece quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, de introspecção, de solitude, tá? Eu vou trazer um exemplo meu. Quando eu comecei a dizer não para algumas coisas, que eu preferi caminhar sozinha, eu preferi fazer coisas sozinha, meditar, começar ali a ficar um final de semana inteiro em casa, sozinha, fazendo as coisas que eu gosto, fazendo do meu jeitinho, no meu tempo, na minha calma, sabe? As pessoas às vezes, nossa, mas você vai passar o final de semana inteira sozinha? Você tá bem? Você tá triste? O que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Você quer conversar? O que tá acontecendo? E aí eu percebi que para muitas pessoas que talvez não praticam, não têm essa prática de solitude, isso pode levar a uma solidão, no sentido assim, vamos lá. De que às vezes as pessoas associam a solitude à solidão. E é por isso que eu resolvi gravar um vídeo sobre isso, porque são coisas diferentes, entende? Uma é leve, a outra é pesada. Então a gente precisa ficar muito atenta a isso, porque a solitude às vezes, se não bem tratada, não é essa muito a palavra que eu quero dizer, mas assim, a gente precisa ficar atento e se questionar se quando a gente quer ficar sozinho, se isso é uma solitude ou se isso é uma solidão. Porque às vezes pode ser uma solidão. E aí a gente tem que ficar atento, a gente tem que ficar esperto. Agora, se é uma solitude, gente, é maravilhoso. É maravilhoso.
E assim, para muita gente, estar sozinha significa sofrimento, entende? Porque às vezes aquela pessoa não gosta da sua própria companhia. E aí ela pode não entender o que você está passando, tá? E aí a gente precisa tomar esse cuidado e entender se isso tá também, se ao ter momentos de solitude, se isso tá te tirando culpa ou não. Mas Letícia, peraí, por que você tá falando sobre culpa? O que tá acontecendo? Porque é aqui que vem a virada de chave. Porque é assim, ó, quando a gente começa a praticar a solitude, as pessoas vão começar a achar estranho. E quando eu digo pessoas, são amigos, famílias, enfim, as pessoas começam, opa, peraí, o que que tá acontecendo? Mas ela não é mais a mesma. Mas por que que ela tá falando isso? Mas antes você gostava disso, agora você não gosta mais. Pera, o que que tá acontecendo? Aí começam os conflitos. E o que que a gente precisa fazer para evitar os conflitos? Se posicionar. Essa é a chave. A gente precisa se posicionar. Isso é fundamental em toda e qualquer relação, certo? No começo é desconfortável, porque a gente tá acostumada ali a. Primeiro, a gente tá acostumada a agradar, no sentido de sempre querer que tudo fique bem, porque a gente quer harmonia. Fala a verdade, quem é que gosta de conflito? Ninguém gosta de conflito, gente. Tem aquelas pessoas que ainda gostam um pouco de conflito, mas assim, eu acredito que ninguém gosta de conflito. Se você tá aqui, você não gosta de conflito, assim como eu. Então, vamos lá. Tudo depende de como. É difícil se posicionar no início? É difícil. Mas conforme você vai conseguindo, aos poucos, se posicionar, falar: olha, eu vou fazer isso porque eu percebi que isso faz bem pra mim. E tá tudo bem comigo. Eu só preciso desse tempo. Eu só preciso fazer isso que me faz bem. E pronto. E tá tudo certo. E bola pra frente. Você não tem que ficar justificando todo passo que você dá. Mas também é importante que a pessoa do lado de lá, ela também, porque se ela tá falando isso, se ela tá te questionando de algumas coisas, é porque ela te ama. E a forma dela te amar é essa, querendo saber se tá tudo bem com você, tá? E aí depende de como você se posiciona. Então, como que você vai colocar isso para a pessoa? Que tom de voz você vai usar? Que palavras você vai usar? Isso faz toda a diferença. Porque daí, quando você não explica necessariamente, mas você se posiciona de uma forma leve e que passe confiança para aquela outra pessoa, tá tudo bem, ela vai entender. Entende? Porque daí você vai mostrar para as pessoas ao seu redor que isso, na realidade, é o que tá te trazendo forças, é o que tá te fazendo alcançar novos lugares, novas conquistas, novos entendimentos e por aí vai, sabe? É, é diferente, às vezes as pessoas não estão acostumadas com isso e tá tudo bem. Mas vai de você. Se isso tá te fazendo super bem, que eu acredito que tá, poxa, continua, entende? Mas se posicione e mostre para as pessoas que isso faz diferença para você. Olha, poxa, eu percebi que isso me faz bem. Eu gosto disso. E isso me fortalece para que eu tenha uma semana melhor. E tá tudo bem. E se a pessoa não entender, aí já é uma parte dela. E já é um problema dela. Não é mais seu. Então, vamos lá. Estar sozinha não é um problema. O problema é não saber o que fazer com o silêncio, com o estar sozinha. Isso tá leve, como uma solitude, ou isso tá pesado, como uma solidão? Se tiver pesado, como uma solidão, é preciso procurar uma ajuda? Agora, se ele tá leve, ela vai pedir sempre ali para voltar. Isso pede uma continuidade, isso pede um ritual de autoamor, de amor próprio, de autoconhecimento, autoconfiança e assim vai. O mais bonito desse caminho é perceber que quando a gente aprende a gostar da própria companhia, as relações externas elas ficam muito mais leves, elas ficam muito melhores.
Mas e você? Você consegue se sentir bem consigo mesma? Você tá mais na solitude ou na solidão? Me conta aqui nos comentários se isso ficou claro pra vocês, se surgiu alguma dúvida, se, poxa, Letícia, que mais que surge? O que que mais que acontece com tudo isso? E me conta, eu adoro saber, adoro trocar e eu tô aqui pra esclarecer qualquer dúvida. O que eu não souber, eu vou pesquisar e vou trazer aqui pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.